Bom dia a todos, eu sou Bárbara Pinheiro, estou aqui estreando como membro da Secretaria da Liga das Mulheres com o meu primeiro Papo com a Liga e tenho uma alegria muito grande de ter duas convidadas super especiais nesse dia de hoje, né? Nós estamos gravando no dia 8 de março, né? Aniversário da Liga, o terceiro ano, e Dia Internacional das Mulheres, então queria já dar parabéns a todas, né? Eu sei que vocês não vão estar assistindo exatamente hoje, mas parabéns à Liga das Mulheres, parabéns a todas as mulheres e meninas, né? Do nosso planeta que estão aí cercadas por esse oceano lindo que a gente tanto admira e luta por ele. Bom, no nosso papo de hoje, né, eu tenho duas convidadas super especiais. A Rafaela, né, que é formada pela Universidade Federal de Lavras, ela tem mestrado e doutorado em zoologia pelo Unesp de Botucatu, e ela é cofundadora e professora da Octomares, né, que é uma microempresa de educação, divulgação científica e ecoturismo em biologia marinha. E temos também a Camila Signori, que ela é professora, doutora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, né, o IOUSP, coordena o Micro-Ocean Lab, que atua na área de oceanografia microbiana, é graduanda em oceanografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em ciências biológicas, né, em zoologia pelo Museu Nacional, né, da UFRJ, tem doutorado em ciências e microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, com um doutorado de sanduíche no Woods Hole Institute, Oceanographic Institution, lá nos Estados Unidos, onde ela também foi professora visitante, com prêmios e tudo, parabéns, pelo Scientific Committee on Antarctic Research, e ela realizou já duas pesquisas de pós-doutorado no IOSP. Meninas, bem-vindas, parabéns. Nossa conversa hoje ela vai ser muito focada na questão da divulgação científica, né, e da ciência marinha na vida de mulheres e meninas, justamente em homenagem a esse Dia Internacional das Mulheres. Então, bom dia, sejam bem-vindas. Para começar, Rafa, bom dia. Para conversar um pouco, gostaria que vocês respondessem algumas questões, né? A nossa conversa, o papo, vai ser super descontraído, vamos querer saber um pouco sobre o que vocês desenvolvem, então fiquem à vontade se vocês quiserem perguntar uma ou outra também, então tá todo mundo com o microfone aberto, né, para poder ter esse momento de compartilhamento e integração, né, entre vocês. Bom, eu queria saber um pouco mais do projeto de cada um, sobre quais os projetos vocês desenvolvem. Então, podemos começar com a Camila? Então, Camila, por favor, conta para a gente um pouquinho mais dos teus projetos. Vamos lá, bom dia a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Papo com a Liga. E também parabéns, né, a todas as mulheres pelo nosso dia e por todos os dias, né, por todas as batalhas do nosso dia a dia. E parabéns especial, né, pelos 3 anos da Liga das Mulheres pelo Oceano, um movimento super bacana, múltiplo, diverso, necessário, né? E então fico muito feliz com o convite. Bom, sobre os projetos, né? Então, aqui no Instituto Oceanográfico, né, como docente, eu realizo muitos projetos de pesquisa, né? Majoritariamente, além de ministrar as aulas, né? E uma outra vertente dentro do meu mundo acadêmico é a extensão, né? Então, a divulgação científica através dos projetos, né, que a gente realiza. No momento, né, eu coordeno 3 projetos que incluem a divulgação científica e com vertente educacional, né, para um público extramuros, extra-universidade. Um deles, que talvez seja o mais conhecido, é o Mergulho na Ciência USP, né, em que a gente leva a ciência para estudantes do ensino fundamental, do 5º ao 9º ano. No último ano, nós incluímos os professores também dessa faixa, né, para mostrar um pouquinho o universo da ciência, incluindo, é claro, a oceanografia, mas também outras linhas, né, que meninas e meninos podem seguir fora daquelas áreas convencionais, né? Então, esse é um projeto assim que teve
muita divulgação da mídia, teve muita participação no ano passado com a disponibilidade do projeto em EAD, né, no ensino à distância. Houve mais de 25 mil inscrições, né, de todos os estados do Brasil, mais 24 países, né? E fora as edições que a gente realiza no presencial, que aí contam com atividades de laboratório, atividades lúdicas, né, uma experiência assim, muito mais próxima da nossa realidade dentro da Universidade de São Paulo. Um outro projeto, né, que eu desenvolvo com os meus alunos aqui da graduação e em parceria com o Parque Estadual Ilha Anchieta, em Ubatuba, é o EAMAR, é o Educação Ambiental Marinha, um olhar multidimensional para a década do oceano, onde a gente leva a cultura oceânica e o oceano para as escolas, né, e especialmente de Ubatuba, foi a nossa cidade escolhida de início, né, onde o IOUSP tem uma das bases de pesquisa. Então, nós começamos o projeto pela cidade de Ubatuba e, aos poucos, estamos expandindo esse projeto. Agora, nesse ano, pretendendo fazer mais atividades presenciais em parceria lá com o Parque Estadual da Ilha Anchieta. E também tem um terceiro projeto, que é o YOLS People, na fronteira da vida do oceano, onde nós divulgamos a ciência que fazemos aqui dentro do Instituto para o oceano que queremos, né? Que é um dos lemas da década do oceano. E esse projeto está em desenvolvimento, né? Ele envolve todos os atores aqui da comunidade do IOUSP, para tentar divulgar um pouquinho mais as pesquisas, né, que são realizadas aqui em prol do oceano, né? Então, tem vários colegas de todas as áreas que fazem um pouquinho, né? A gente avança juntos, né, pelo conhecimento sobre o mar. Então, o YOLS People ele vem nessa intenção de divulgar a nossa ciência, né, no contexto da década. Então, são esses assim que eu destaco hoje, né? Nossa, quantos projetos lindos! Vamos conversar um pouquinho mais depois sobre cada um. Rafa, e aí? E você? Conta aí um pouquinho. Bom dia, meninas, mulheres. Bom dia, meninos e homens também que estão assistindo. Primeiramente, também gostaria muito de agradecer o convite. É um prazer para mim estar aqui hoje falando com vocês, principalmente sobre divulgação científica, mulheres e meninas na ciência. Me marca bastante falar sobre isso, porque eu comecei na ciência como menina, na verdade. Eu sempre conto essa história, porque eu comecei fazendo iniciação científica júnior, eu tinha 16 anos. Então, já se foi metade da minha vida aí na ciência. Eu acho que vai ser um prazer dividir com vocês. Parabéns a todas as mulheres da Liga, e principalmente a Liga, por existir e ter esse ponto de convergência entre tanta mulher incrível que desenvolve trabalhos maravilhosos. Eu acho que a gente tem muito ainda para somar e para aprender juntos. Bom, falando sobre projetos de divulgação científica, atualmente o meu foco, né, é a Octomares, mas a Octomares ela se divide em bracinhos, não é à toa que a gente é um polvo, né? O nosso logo é um polvo por vários motivos, mas além das nossas pautas de divulgação científica que a gente trabalha muito nas redes sociais, no Instagram principalmente, a gente também tem alguns projetos paralelos que são desenvolvidos com as nossas estagiárias, com estagiárias que já passaram por nós e com as que estão ativas atualmente, né? Então, a gente tem um projeto de um livro infantil que está em fase de ilustração, não posso contar ainda spoilers, mas uma história linda também relacionada à cultura oceânica, a importância da gente conectar as pessoas que estão longe do mar com a importância do oceano e como a gente pode preservá-lo. Nós temos também um projeto que está em fase de desenvolvimento já no Instagram, que é uma minissérie de vídeos sobre os serviços ecossistêmicos, que está sendo desenvolvido o livro desenvolvido pela Verônica, o projeto de serviços ecossistêmicos está sendo desenvolvido pela Beatriz, e a gente está com vários vídeos lindos já sendo produzidos, alguns já foram postados. Nós temos também um projeto que ele está bem nos bastidores ainda, desenvolvido pela Marcela, que é um projeto de uma escala maior, em que ela está atuando muito no desenvolvimento de atividades
relacionadas à cultura oceânica para escolas, e com essas atividades a gente pretende atuar presencialmente nas escolas em que nós todas da Octomares estamos distribuídas, eu, Guto, nossas estagiárias, e também fornecer esse material para escolas de outros municípios que a gente não está presente, né, para que os próprios professores possam desenvolver essas atividades. Então, a gente está em fase de desenvolvimento desse cardápio de atividades, está ficando bem bonito. E ainda nós temos um outro projeto sendo desenvolvido pela Maellen, que é uma nossa outra estagiária, que ela está desenvolvendo duas questões. Primeiro, ela está desenvolvendo um e-book em parceria com várias instituições que a gente entrou em contato no ano passado, para montar um guia de como, onde fazer estágios com cetáceos, que é uma coisa que muita gente vem procurar a gente querendo saber. E quando a gente fez a Semana dos Cetáceos ano passado, foi aquele frenesi, todo mundo querendo estagiar. E aí a Maellen está desenvolvendo um e-book com todas as informações, passo a passo, para auxiliar as pessoas nesse processo. E também a Maellen desenvolve atividades de educação durante as nossas palestras e cursos. Ela faz várias enquetes, vários quiz, para que as pessoas possam ir respondendo enquanto elas assistem às palestras e cursos para testar os seus conhecimentos. É uma forma de aprendizado reverso, então está sendo muito bacana. Eu acho que as meninas estão assim brilhando. Não é à toa que as nossas estagiárias são todas mulheres, né? Elas brilharam no processo seletivo e conquistaram a vaga delas. Mas atualmente isso, fora os nossos cursos e palestras, que a gente também faz divulgação científica, mas mais focado na educação mesmo, né? Ai, legal. Fã já total de vocês. Gente, então, as duas, né? A Camila é professora do IO, a Rafa veio, né, dessa bagagem acadêmica e tudo, mas aí queria que vocês destacassem, assim, como cientistas, né, como que vocês identificaram essa importância de vocês dedicarem esse tempo, né, de vários projetos para divulgação de científica, né? Contar um pouco da história de como que foi migrar um pouquinho, né, fazer paralelo e como que vocês destacam essa importância do trabalho de vocês na divulgação. Bom, eu posso contar, né, como surgiu o primeiro projeto, né, de divulgação científica, eu como docente, que foi justamente na minha transição da pesquisa de pós-doutorado para a docência, né, em que eu fui convidada para participar como palestrante de um curso voltado para meninas, né, sobre a ciência. Eu fui convidada para falar sobre os oceanos, né, sobre a oceanografia. E ao ver a reação dessas crianças após o curso, né, aquilo me emocionou e me motivou muito, né, para que eu pudesse implementar algo semelhante na USP, né, numa fase em que eu poderia coordenar projetos e avançar, né, com projetos nessa vertente. Então, foi, na verdade, uma oportunidade que surgiu, né, que eu não esperava, e aquilo, né, brilhou os olhos e fez com que eu investisse também um pouco nessa vertente. E também um outro caminho que reforçou, né, essa busca por projetos de extensão e educação foi mesmo a busca dos meus alunos por projetos desse tipo, né? Então, inclusive, alunos de mestrado, de graduação, né, de iniciação científica, conclusão de curso, eles vieram me procurar propondo temáticas relacionadas à divulgação científica, à cultura oceânica, né? Então também me fez abrir um pouco o leque de linhas de pesquisa dentro do meu laboratório, né? Então foram, acho que essas duas motivações, né, que me levaram um pouco para esse caminho. E aí, destacando, né, um pouco, né, para quem não entende, né, sobre a importância da divulgação científica, e que todo conhecimento que a gente gera na universidade, ele fica muito restrito à nossa bolha, né? Então, a difusão, né, do conhecimento, ela tem justamente esse papel de popularizar a ciência, democratizar o acesso ao conhecimento científico e à informação, né, confiável, estabelecer as condições para a alfabetização científica, ou seja, a gente levar, né, a ciência como
parte da formação de cidadãos dentro das escolas. Então, tudo isso, é claro, vai refletir, né, numa sociedade com melhor conhecimento, em melhores decisões tomadas, né, na vertente da política. Então, essa difusão científica, ela tem esse papel fundamental, né, para levar o conhecimento extramuros, fora dessa bolha, né, em que nós vivemos aqui na universidade. Rafa? Só tô com uns delays aqui, porque usar uma mãozinha só tá difícil. Bom, em relação à divulgação científica, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que, quando entrou na faculdade, eu tinha certeza que eu ia ser cientista. E eu segui na ciência até o doutorado, só que no meio do caminho eu fui me descobrindo muito na educação. Então eu fui aquela pessoa que entrou e falou, eu vou fazer bacharel. E pronto. Fiz bacharel, fiz mestrado, fiz doutorado. Só que aí eu comecei a me envolver com educação. Eu comecei a dar curso de biologia marinha há 10 anos atrás. Eu falei, eu amo ensinar. Não adianta. Não que eu não goste da ciência, mas ensinar é uma coisa que está muito dentro de mim. Eu gosto de ensinar as pessoas, eu aprendo quando eu ensino. E aí, nesse meio tempo, eu fui me envolvendo em tudo que eu conseguia para ensinar, para divulgar ciência. Eu participei de empresa júnior, eu participava sempre, quando eu estava na Unesp, no mestrado e no doutorado, tinha um evento anual que chamava Venha Conhecer o IB, que era o Instituto de Biociências, onde a gente recebia crianças da cidade inteira para divulgar o trabalho que era feito em cada um dos laboratórios. E é assim como a Camila disse, é incrível ver o olhinho das crianças brilhando quando você fala uma coisa que é tão rotineira no seu dia a dia, no laboratório, e as pessoas, até os adultos mesmo, ficam uau! E aí aquilo, para mim, me comovia muito. Eu falei, preciso continuar nessa área. Tanto que no meio da pandemia, depois de um doutorado, resolvi fazer uma licenciatura à distância. Agora também sou licenciada. Mas eu acho que, além de tudo isso, tem alguns passos que aconteceram durante essa trajetória que me fizeram me aproximar ainda mais da divulgação científica. Eu costumo falar que divulgar ciência é muito mais do que falar sobre ciência, falar sobre o trabalho que a gente desenvolve, né? Como a Camila disse, fica tudo muito restrito dentro da universidade, isso a gente escuta bastante as pessoas falando, mas muitas vezes dentro da nossa própria casa as pessoas não sabem o que a gente faz e por que a gente faz. E as pessoas ao nosso redor, aconteceu uma vez de nós estarmos no hospital, num evento triste da família, e eu e o Guto estávamos no elevador, e o médico queria saber o que a gente fazia, porque ele ficou sabendo que nós éramos biólogos, e aí o Guto falando do trabalho dele na época que ele estava no mestrado, porque eu trabalho com caranguejo ornamental, e não sei o que, o médico olhou para ele e falou assim, e para que você faz isso? E isso, assim, esse não foi um caso isolado, são casos e casos. Eu costumo falar que existem os casos de família e os casos de carona que levam a gente para a divulgação científica, porque quando a gente está na faculdade, a gente anda muito de carona, principalmente quando você não tem o carro próprio. Então, para ir para a faculdade, para fazer trajetos entre cidades, os alunos se ajudam muito nas caronas. E quando a gente entra no carro, o que você faz? Trabalho com caranguejo, com camarão, com peixe, com comportamento de peixe. Mas peixe tem comportamento? Mas camarão não é só para comer? Então, assim, são coisas que deixam a gente... Nossa, as pessoas realmente não têm noção da vastidão e da diversidade que a biologia apresenta para a gente, né? Então, acho que tudo isso leva a gente a querer falar mais sobre o assunto e a tocar as pessoas com um pouquinho do que nos encanta para que a gente possa passar esse encantamento. E em relação à importância agora da divulgação científica, eu costumo falar o seguinte, muitas vezes, eu também já falei várias vezes, que a gente divulga a ciência como uma forma de retorno para a sociedade, porque quando a gente está na academia, a gente recebe investimento público para desenvolver as nossas pesquisas. Mas eu acho que, além disso, divulgar a ciência é potencializar a informação correta. Porque a gente vê muita informação errada sendo transmitida e compartilhada aos quatro ventos, e isso incomoda, né? Para a gente melhorar isso, a gente tem que fazer a nossa parte. E só quando a gente começa a fazer isso,
a gente possibilita que as pessoas elas tenham o mínimo de base para discutir problemas e até mesmo soluções que acontecem nas vidas cotidianas delas. Não estou aqui falando que as pessoas vão conseguir discutir conservação, genética, comportamento animal, não é isso. A gente sabe que a divulgação científica ela é só o primeiro passo, ela não atua sozinha, a gente precisa de educação ambiental, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de pesquisa de base, de pesquisa aplicada e muito, muito, muito estudo. As pessoas acham que só porque a gente já se formou, já fez mestrado, doutorado, a gente não estuda mais. Isso não é verdade. Não é verdade. A gente está o tempo inteiro estudando, a gente não para de estudar nunca. E acho que, para finalizar, assim, eu acho que a divulgação científica ela é uma ferramenta muito poderosa para que a gente possa, aos pouquinhos, ir transformando as pessoas. Porque quando a gente transforma as pessoas, a gente pode ter agentes de conservação espalhados no mundo inteiro que vão agir de alguma forma para a gente ter o mundo que a gente quer, o mundo que a gente precisa. Mesmo que o tempo, que o reloginho já esteja, que a ampulheta já esteja nos últimos grãos de areia, eu sou a pessoa sempre do copo cheio. Eu sempre acredito que ainda dá tempo. Se todo mundo fizer pelo menos uma parte, eu acho que a gente consegue pelo menos melhorar as coisas. Não sei se mudar, mas melhorar eu acho que a gente consegue todo mundo junto. Ai, vocês são uma inspiração. Nossa, quanta coisa legal, gente. Muito obrigada. Eu estou engateando nesse mundo, né? Por causa da pandemia também, a gente aqui no Nordeste, né, desenvolveu um projetinho. A minha supervisora do pós-doutorado tem 2 crianças. Aí ela desenvolveu. Sempre teve essa carência de ter material de conservação ambiental, de biologia marinha, oceanografia, para as filhas dela que moram na beira do mar, mas não tinha, né, muita coisa. Daí ela desenvolveu um projeto, né, aqui no nosso laboratório, que é o Mar à Vista. A gente está fazendo um desenho animado para crianças, falando muito sobre o trabalho o que a gente desenvolve aqui no Programa Ecológico de Longa Duração, do PEL de Costa dos Corais, e traduzindo isso para crianças, mas nossa, no meio de uma pandemia, começar a desvendar como que a gente pode trazer essa linguagem, como que a gente traduz a ciência para uma linguagem acessível, ainda mais para crianças, é um desafio gigantesco, né? E estamos na luta, assim. E foi uma das coisas que para linkar com essa outra pergunta que eu tenho para vocês, assim, né? De todos esses assuntos que vocês já estão trabalhando, quais que vocês acham que foi o que teve o maior alcance para o público, de certa forma, fora da nossa bolha, assim? Porque a gente desenvolve muito trabalho relacionado, por exemplo, para alunos, né, para a sociedade em geral. Mas a Camila teve a oportunidade de mais de 25 mil pessoas se inscreverem no curso. A Rafa também tem milhares de seguidores na Octomares. Então, assim, o que vocês percebem, né, como coordenadoras e líderes de projetos tão grandes que tem um potencial de, assim, de atrair as pessoas? Como que vocês até desenvolvem um pouco para tentar furar a bolha? Então, Bárbara, no caso, né, como você citou, do mergulho, que teve grande repercussão, né, foi o projeto que eu tive maior repercussão, sem dúvida, e que me projetou até para poder falar sobre outros assuntos que eu trabalho, né, na pesquisa e no ensino aqui dentro da USP. No caso do mergulho, foi justamente a diversidade de temas científicos que não são tão tradicionais, como a própria oceanografia, como a astrobiologia, e outras linhas, né, das áreas STEM, para incentivar as meninas, né, inserir meninas nas áreas STEM. Então, isso eu acho que foi um apelo para que o projeto chamasse a atenção. Uma outra questão que eu acho que foi bastante determinante, né, para esse sucesso foi a curiosidade, né, dessas crianças de estarem dentro da universidade e conhecerem o trabalho de cientistas, né? Então, também o nosso grupo é formado apenas por mulheres cientistas, tanto as palestrantes como o comitê organizador, para que a gente insira exemplos femininos na ciência, né? Então, eu acho
que muitas crianças se identificaram, né, com isso, se projetaram nesses exemplos, e isso fez com que muitas se inscrevessem, realizassem o curso, querendo conhecer um pouco mais do nosso cotidiano, do nosso trabalho, né, nos laboratórios, do dia a dia dentro do campus, né? Então, almoçar no bandejão junto com os universitários. Então, essa experiência de pisar dentro da universidade, acho que foi algo assim determinante para o sucesso do projeto. Inclusive, né, algumas participantes aqui foram as primeiras de suas famílias a entrarem dentro de uma universidade pública, então viraram a atração da família, viraram a atração da escola, tiveram que depois reportar o que fizeram aqui dentro, né? Então, eu acho que isso chamou muita atenção. Então, de fato, assim, a experiência, né, como é ser cientista, eu acho que isso gera grande curiosidade. E, assim, fora do curso, né, em si, do projeto em si, assuntos que normalmente me perguntam, né, na minha família ou entre os amigos que não são da oceanografia, são sobre as expedições científicas, né? Então, sobre a Antártica, minha pesquisa na Antártica, quais, né, as maravilhas, as dificuldades de estar lá, como que é a Antártica, isso também gera curiosidade. Eu tive a chance de mergulhar no submersível Alvin, aquele submersível que descobriu o Titanic, né, os destroços do Titanic. Mergulhei numa fonte hidrotermal no Pacífico. Então, todo mundo quer saber como que é esse dia de descer num submersível. Então, são assuntos assim que normalmente geram curiosidade e facilitam, né, os caminhos para a divulgação científica. Afim, nossa, eu vou fazer só um papo com a Liga só para saber essas curiosidades. Adorei, fiquei mega curiosa também. Rafa. Eu tô querendo saber os bastidores das fontes hidrotermais aqui, porque eu sou apaixonada por elas. Também. Mas diga aí, Rafa, conte também um pouquinho sobre as suas experiências. Vamos lá, então. Dentre os, sei lá, a gente já tem aí uma lista de uns 700 conteúdos que já foram produzidos. E uma coisa que a gente tem que falar de marketing nesse ponto, que recentemente, numa das aulas que eu estava fazendo com a Luísa, da Expedição Challenger, do Oceano na Estrada, ela acho que também faz parte da Liga, eu olhei para o meu projeto e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Porque a gente não pensa muito em marketing, né? E desses 700 conteúdos a gente nunca repetiu nada, nenhuma informação. Então ela sempre fala assim, vocês têm que fixar o conteúdo de vocês na repetição. Eu falei, mas a gente nunca repetiu, porque a biologia é tão vasta que dá para falar de tanta coisa por anos, sem repetir nada. E desses muitos conteúdos, acho que os que mais atingiram pessoas fora do nosso círculo, dentre todos que a gente produziu, que eu me lembre, foram Lugar de Concha na Praia, que a gente publicou, se eu não me engano, em 2018, 2017, que foi um conteúdo que viralizou, teve muita curtida, muito compartilhamento, a gente ganhou muito seguidor e pessoas que não eram da biologia, da veterinária, da oceanografia. A gente tem uma seguidora que é uma criança, uma menininha novinha, hoje em dia ela já deve ser quase adolescente, que na época ela tinha uns 7, 8 anos. Ela tem um Instagram só de conchas. Acho que, se eu não me engano, era Eu Amo Conchas. E quando a gente fez esse post, ela veio e mandou vários áudios falando eu amo conchas, e eu estudo elas, e eu desenho elas. E assim, muita gente, além dessa criança, veio conversar com a gente de verdade, de falar, desde criança eu pego conchinha na praia, e eu percebi que está diminuindo. Eu percebi que quando eu vou na praia hoje em dia, já não tem mais tanta conchinha. Então, assim, o Lugar de Concha na Praia me marcou bastante. Além disso, um outro conteúdo que a gente teve uma resposta muito boa foram os de cação a tubarão. Muitas senhorinhas, muitas mães, pessoas já, assim, da idade da minha mãe, da minha sogra, vieram falar, nossa, eu sempre fiz e eu não sabia que era tubarão. Agora eu não faço mais. Então, isso
é uma coisa que mexe com a gente, porque muitas vezes a gente fala, nossa, só a divulgação científica não vai mudar a pessoa. O processo de educação ambiental, a gente sabe que é uma coisa que vai por muito e muito tempo para a gente ter uma transformação que a gente consiga enxergar de fato. E a pessoa vê um conteúdo e falar, não faço mais, é muito especial para a gente. Então, esses dois me marcaram muito porque são conteúdos que estão ali relacionados no dia a dia das pessoas, na história das pessoas, mesmo que elas não sejam da área ambiental. Mas outros dois conteúdos que também eu lembro que geraram um burburinho bastante grande foi um que a gente fez há muito tempo sobre a vaca marinha, que ninguém sabia que a vaca marinha existiu, que foi um animal que foi extinto em 1700 e pouquinho. Quando ela foi descrita, ela foi extinta, porque teve um naufrágio, e onde esse naufrágio aconteceu era onde essa população de vaca marinha se distribuía, e elas eram animais super dóceis, sociáveis, que tinham empatia, que iam defender as amigas vacas marinhas que estavam sendo caçadas, e era uma população muito pequena e elas foram extintas pelas pessoas que naufragaram e que o naturalista que descreveu elas estava nessa embarcação. Então, eles ficaram lá e não tinham o que comer, e eles começaram a caçar as vacas marinhas porque elas chegavam muito perto, elas eram muito boazinhas. E esse animal foi extinto e a gente nunca conheceu. Então, foi uma surpresa para as pessoas ver que um animal tão bonito, tão grande, que chegava a 10 toneladas, foi extinto sem a gente nem ter a oportunidade de conhecê-lo. Isso que a gente está perdendo espécie o tempo todo sem nem conhecê-las, né? Mas, um caso à parte. E, por fim, um outro conteúdo que também teve uma resposta muito boa e não faz muito tempo que ele foi publicado, foi um que eu escrevi um dia, assim, não estava na pauta, mas eu escrevi de coração aberto, falando, eu não uso escova de bambu e vou te contar o motivo. Porque a gente se culpa muito, nós da área principalmente, a gente quer sempre ser o mais sustentável possível, mas nem sempre é possível, porque às vezes o nosso corpo não dá conta. Então eu tive um problema de retração gengival, tomei uma comida de rabo, desculpa a palavra, da minha dentista, e tive que voltar a usar escova para dentes sensíveis, pastas para dentes sensíveis, para não ter um problema de saúde. Então, muita gente veio falar, muito obrigado pelo seu conteúdo, porque eu me sinto na mesma. Outras amigas da Liga vieram conversar comigo, eu também não consigo usar, porque me dói a gengiva. Então, assim, existem outras escovas de bambu, testei uma, não deu certo, a gente vai experimentando, mas são coisas que acontecem no dia a dia e que as pessoas se identificam. Acho que esse tipo de conteúdo é o que mais dá a resposta, justamente porque as pessoas se conectam mais fácil. Não adianta a gente vir falar de escafognatito do crustáceo, que as pessoas não vão ter interesse mesmo. Então, a gente tem que trazer o conteúdo que a gente quer passar da forma mais acessível possível. Acho que é aí que a gente consegue atingir mais e mais pessoas. Ai, que incrível, Rafa. Quando você falou numa vaca marinha, quase choro quando eu lembro. Aqui a gente trabalha muito com peixe-boi na Costa dos Corais, né? E quando você chega na base aqui do ICMBio, tem uma revista da National Geographic, bem antiga, nossa, relíquia, que tem umas fotinhos mostrando um desenho, na verdade, da vaca marinha, falando muito também da questão da população de peixe-boi amazônico. Não, é uma coisa que como a gente tem a oportunidade aqui, né, na Costa dos Corais, de estar vendo e mergulhar e encontrar com peixe-boi, eu imagino o que foi, né, e como que as vacas eram, porque é igualzinho peixe-boi, só que maior, né, mas aí eu fiquei só um pouco curiosa, eu não sei se a Camila também usa outras estratégias, mas eu sei que a Rafa, justamente com várias voluntárias, tem utilizado diferentes estratégias para tentar atingir públicos diferentes, né? Não só por conteúdo. A gente sabe que estamos numa era que as ferramentas e a atenção, as influencers, têm lançado várias estratégias de chamar atenção. E aí eu acho que eu vi uma vez a Rafa fazendo
um videozinho no Reels super legal de interações. Eu digo, que tipos de ferramentas vocês acham assim que você utiliza para chamar mais atenção? Além, é claro que a gente quer que o conteúdo é o principal, mas para atrair público, a gente sabe que hoje em dia tem algumas ferramentas diferenciadas. Eu confesso que ir para a universidade, ir no museu, participar de uma expedição e fazer um campo, para mim é o melhor, mas hoje em dia, né, o pessoal o público jovem também tem adotado outras ferramentas. A Camila, vocês usam algum tipo desses, os alunos de vocês? O que você acha? Olha, eu confesso que assim a gente tem utilizado mais as mídias básicas, né, Instagram, Facebook, para divulgação dos cursos ou alguma novidade dos projetos vigentes, né? A YouTube também, canal do YouTube, a gente tem para o EAMAR, para colocar os conteúdos, né, vídeos educativos, curtinhos, né, e até que uma aluna minha que produziu toda essa série de vídeos e que acompanham apostilas, né, eletrônicas de livre acesso que estão no nosso site. Então, esse foi o máximo que a gente conseguiu desenvolver dentro do nosso universo mais acadêmico, né? Até porque transformar, né, tudo isso em uma linguagem simplificada demora pra caramba, né? E as técnicas também são outras. Então, eu tenho alunos muito talentosos hoje em dia nessa parte de comunicação, na parte gráfica, artística, né? Então, a gente acaba utilizando o talento desses alunos que fazem parte dos projetos, né? Mas, idealmente, né, seria necessário um grupo voltado para o jornalismo, né? Que tenha outra formação, né, para poder implementar essas ferramentas mais modernas e que atraem a nossa juventude, né? Então, assim, a gente sempre esbarra nessa dificuldade, né? Dependendo do voluntariado do grupo que está envolvido, né, nesses projetos, para que a gente tente melhorar essa divulgação, né, e usar ferramentas mais modernas. Confesso assim que nós paramos ali pelo Instagram, Facebook, website e canais do YouTube. Posso falar? Bom, eu e o Guto, nós coordenamos a Octomares, a gente, por mais que a gente tenha as nossas estagiárias, elas estão muito focadas no trabalho de cada uma delas. Então, querendo ou não, para coordenar tudo, nós somos dois. A gente não tem uma equipe tão grande. Então, o povo, ele até tem os braços, mas ele não dá conta de abraçar tudo. Então, a gente ainda não se espalhou para muitas redes sociais, até porque tem algumas que eu, particularmente, não que eu me sinto velha, mas é que eu não me ajusto muito bem em algumas situações. A gente criou um TikTok, mas só para ter o nome, para ninguém roubar o nome do Octomares, então ele não funciona, mas a gente faz tudo pelo Instagram. E a gente até tem o nosso canal do YouTube, mas ele é fechado para a gente divulgar algumas aulas com alunos nossos, então a gente ainda não tem conteúdos de livre acesso lá. É uma coisa que a gente pretende fazer, muita gente pede, só que é uma coisa que a gente sabe que exige muita dedicação e muito tempo, porque editar vídeo de YouTube é muito mais demorado do que fazer um reel de Instagram, por exemplo. Eu sei disso, e a gente não tem tempo ainda. Espero que no futuro a gente possa fazer isso e divulgar ainda mais para um público maior, porque a gente sabe que as pessoas que consomem conteúdo de YouTube são diferentes das que consomem Instagram, a maioria das vezes. Mas eu acho que dentre essas estratégias que a gente usa, eu sou uma pessoa que a minha cabeça ferve de ideias. Eu tenho esse problema. Eu tô, às vezes, deitada para dormir, eu falo pro Guto, amor, a gente podia fazer isso. E ele, amor, tá na hora de dormir. Mas se eu não falar, eu vou esquecer. Então, assim, a minha cabeça é muito doida. Então, às vezes, eu mando mensagem no grupo das estagiárias e falo, gente, eu sei que tá tarde, escuta só amanhã. E aí eu falo uma ideia, assim, pra gente depois discutir e desenvolver juntas, mas eu tenho muitas ideias. E também, eu acho que independente das ferramentas que a gente vai usar para fazer divulgação científica, a gente tem que buscar inspiração em outros lugares. É uma coisa que eu sempre procuro muito fazer.
Eu sou muito curiosa, eu acho que a gente não acha inspiração só em livro didático, embora tenha um monte aqui na prateleira, a gente sempre está folheando para tirar uma ideia nova, para trazer uma coisa diferente. Ler coisas completamente diferentes, livros de ficção, é uma coisa que ajuda muito a ter ideias mirabolantes. Eu acho isso fantástico. Assistir filmes, assistir séries, por mais que muita gente fale, você está perdendo tempo. Eu não acho. Eu acho que tudo isso que a gente faz fora do nosso trabalho exclusivo é inspiração e é repertório. Às vezes você está olhando aqui para as folhinhas das árvores balançando ali fora e já surge a inspiração para fazer algum conteúdo diferente. Por que a folha balança quando o vento sopra? Sei lá. Então, assim, eu acho que a gente tem milhões de inspiração ao nosso redor e a gente só tem que estar atento a elas. Eu acho que buscar repertório em coisas diferentes é muito importante. E aí, pensando nessas ferramentas atuais, o que está já dando de dica para Camila, já que ela também trabalha com divulgação científica, a gente sabe que o Instagram, quando ele começou, já que a gente é rato de Instagram, porque a gente está lá o tempo inteiro, quando ele começou, ele era uma plataforma de fotos. Tanto é que eu tenho o meu Instagram pessoal há muito tempo e era só fotinho. Ninguém escrevia legenda, nem nada. Era só fotinho da sua vida, para você guardar. Era seu álbum de fotografia. E ao longo do tempo as coisas foram mudando. E aí na pandemia isso mudou muito. Porque um monte de gente não tinha como falar dos seus trabalhos de forma que atingisse melhor as pessoas e viu no Instagram uma oportunidade, porque estava todo mundo no Instagram. A maioria das pessoas estava no Instagram. Então, acho que a divulgação científica no Brasil, pelo menos, ela teve um boom na pandemia, que vários perfis surgiram, muita gente começou a fazer divulgação científica nessa fase. Eu acho isso muito, muito produtivo, porque é muito mais gente produzindo conteúdo e muito mais pessoas sendo atingidas também. Só que nesse meio tempo, o Instagram ele resolveu que ele não era mais uma plataforma de imagens, e sim de vídeos, porque ele quis concorrer com o TikTok. Porque o TikTok é o que está bombando entre os jovenzitos. Como diz a Paulina, nossa amiga, a juventude. E eu também não consigo me dar bem com o TikTok. Então, falei, eu vou continuar no Instagram fazendo o que eu sei, ou me adaptando e fazendo o que dá. E aí a gente faz bastante reels. A gente começou a fortalecer isso nos últimos tempos, porque a gente sabe que reels é o que entrega mais. E isso que a Camila falou é verdade. Nós, como projetos de divulgação científica, não dá para querer concorrer com influencer, gente. Eles têm milhões de seguidores. A Bárbara falou que a gente tem milhões, milhares de seguidores. Não é tanta coisa assim, não. A gente tem quase 30 mil, mas não é milhões. E essas pessoas, eles têm uma base de seguidores absurda. Então, assim, não dá para tentar concorrer. A gente sabe que a entrega orgânica do Instagram não é a mesma e que a gente não vai conseguir atingir a mesma quantidade de pessoas. A não ser que a gente pague, o que a gente se recusa a fazer, porque eu acho que conhecimento, se a gente está fazendo uma coisa para ser de forma livre, gratuita, não é possível que a gente vai ter que pagar para divulgar. Então, a gente conta muito com as pessoas para ir divulgando e circulando conhecimento. Então, o Reels, ele é, hoje em dia, a ferramenta que mais entrega, sim. Tem muita gente que não é da biologia, que chega até a gente porque viu um vídeo nosso e que gostou. E aí, eu acho que é uma coisa que quem divulga ciência hoje em dia, por mais que não goste, tem que fazer. Né? É aquela coisa, dói, mas tem que fazer. E a gente não precisa fazer dancinha sempre. A gente pode fazer um rios narrado, a gente pode fazer um rios de foto, a gente pode fazer um rios de vídeo, com texto. Então dá pra gente se virar nos 30 e fazer da melhor forma possível. Eu acho que a gente tem que se ajustar, sim, à tecnologia, mas também sem esquecer as nossas origens, porque a gente não sabe o quanto efêmero vão ser esses processos. E se daqui a pouco, eu sempre falo pro Guto, e se tiver um apagão, funcionar mais a internet, as pessoas não sabem ler, as pessoas não sabem pesquisar hoje em dia. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, acho que a gente tem que dar o passo a passo para as pessoas, mas ajudá-las também a buscar o próprio conhecimento. Não é só a gente entregar tudo mastigado, a gente tem que instigar as pessoas a ir atrás da informação também. Acho que é um dos trabalhos do divulgador científico também. Fazer com que as pessoas busquem a informação completa, não entregar tudo de cara. Perfeito, ai, muito obrigada.
Muita inspiração. E falar em inspiração, aí a pergunta agora vamos falar um pouquinho já trazendo para mais pertinho da Liga das Mulheres, já que hoje, né, Dia Internacional, e eu queria saber se vocês têm uma referência, né, uma figura feminina que inspirou vocês. Pode ser da divulgação científica, mas pode ser da vida. É mais para a gente já começando a se chegar no nosso mundinho feminino aqui. Contem aí, quais foram as mulheres que inspiraram vocês na vida? Eu vou citar alguns nomes, né, que são referência na oceanografia mundial e também do Brasil, né? Então vou começar pela Rachel Carson, que estudou, né, sobre os efeitos dos pesticidas na cadeia alimentar, e depois ela lançou um livro muito famoso que virou um best-seller, que foi A Primavera Silenciosa, né, e estimulou o nascimento de um movimento no âmbito mundial, né, para o ambientalismo moderno, né, e resultou, né, essa pesquisa toda resultou no banimento do uso do pesticida moderno, DDT, né, que era extremamente prejudicial à época. Então, assim, ela é um marco, né, nessa linha ambiental, né. E também a Mary Sears, que foi comandante da Reserva Naval dos Estados Unidos, oceanógrafa lá do Woods Hole Oceanographic Institution, também ali trabalhou na década de 30, 40, 50, né, implementando, assim, deixando marcas muito importantes para a área da ciência oceanográfica mesmo, editando periódicos, livros, numa época em que a oceanógrafa mulher não embarcava. Então, ela fez esse trabalho né, nos bastidores de escrita, de lançamento de escrita, de livros e periódicos. Foi fundadora de uma grande revista atualmente, a Deep Sea Research, também ajudou a fundar a Progress in Oceanography. Então, dentro da ciência oceanográfica, ela foi um nome marcante. Também a Sylvia Earle, né, viva ainda, com mais de 80 anos, ela tem vários títulos inspiradores, né? Primeira mulher cientista-chefe da NOAA, recebeu muitos prêmios ao longo da carreira, teve aquela passagem marcante, né, dela ficar 15 dias, né, 2 semanas numa pesquisa subaquática nas Ilhas Virgens, né, estudando ali in situ todo o ecossistema marinho. E hoje é uma grande defensora, né, do oceano, considerada heroína do planeta, né, pela Time Magazine já na década de 90, né, e ainda hoje muito atuante nesse movimento, né, em defesa do oceano, em defesa do ambiente. Mary Tarp, né, outra oceanógrafa famosa dos anos 20, ela foi a primeira a revelar, né, a batimetria, né, a presença da dorsal mesoatlântica, por exemplo, e a mapear o fundo oceânico. Então, também foi uma descoberta, assim, um marco, né, para a história da oceanografia. E dentre as brasileiras, eu gostaria de destacar o papel da professora Isabel Gurgel, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalhou, né, com mamíferos marinhos, foi uma das precursoras nessa linha de pesquisa no Brasil e uma das fundadoras da oceanografia da UERJ. E temos, né, a professora Marta Vanucci, que faleceu no ano passado, próxima de completar os seus 100 anos de vida, e que foi a primeira mulher membro, né, titular da Academia Brasileira de Ciências, precursora da oceanografia brasileira, ajudou a fundar o Instituto Oceanográfico em 1946. Inclusive, né, nós lançamos no ano passado, em parceria com a Liga, com a Cátedra do Oceano, o prêmio Marta Vanucci para Mulheres na Ciência do Oceano, né, justamente como uma forma de homenagear, né, toda a história da professora Marta e as cientistas, né, que vieram seguindo os seus passos. E gostaria de deixar também assim a minha homenagem e o meu respeito a todas as minhas colegas aqui do Instituto Oceanográfico, dos outros centros de pesquisa do Brasil, né? Eu não vou citar nomes porque são muitos e todas elas merecem o meu reconhecimento, desde essas cientistas precursoras até hoje as cientistas mais jovens que me inspiram muito na minha carreira, né? Meus alunos hoje também são grande inspiração para
para a minha carreira na oceanografia. São, sem dúvida, uma grande motivação. Então, fica aqui a minha homenagem e o meu respeito a todas essas mulheres do oceano. Ai, que lindo. Nossa, que nomes. Eu já estava emocionada só de lembrar de cada uma delas. Rafia, e você, querida? Depois dessa lista da Camila, que eu não tenho o que falar, ela citou algumas pessoas que eu citaria, como a Silvia, como a Rachel, mas nesse momento eu vou aproveitar que já que ela falou das famosas de fora, eu vou falar das que não são tão famosas assim, mas que me inspiram muito aqui no Brasil. E que foram pessoas com quem eu tive, algumas que eu tive contato pessoalmente, que fizeram parte da minha trajetória, e outras que se encaixam bem naquela frase: nem te conheço, mas te considero pacas. E eu até fui fazendo uma listinha enquanto a Camila falava. Eu acho que a primeira mulher que eu gostaria de homenagear, que é uma inspiração para mim nesse momento, foi a minha orientadora de TCC, que é a professora Alessandra Bueno, da Universidade Federal de Lavras, que trabalha com crustáceos. A Alessandra, dentre toda a minha trajetória acadêmica, desde a iniciação científica júnior até o meu doutorado, ela foi a única mulher que me orientou. Então, isso tem um peso muito grande para mim, porque eu tive muitos orientadores homens, e ela foi a única mulher. E uma mulher muito sensível, muito determinada no que ela faz, e que hoje em dia, inclusive, ela encabeça um núcleo de estudos em biologia marinha lá no interior de Minas, e ela é uma pessoa que me inspira todos os dias a ser um pouco melhor e a ser uma pesquisadora, uma cientista, uma comunicadora que faz com amor as coisas, porque é isso que eu vejo nela. Além da Alessandra, eu tenho duas colegas e professoras que eu admiro muito, dentro da carcinologia também. Uma delas é a professora Ariadne Almeida, da UFO, que ela foi minha co-orientadora no meu mestrado, que me ensinou muito e que, assim como eu, ela veio de Minas Gerais, ela rompeu muitas barreiras para chegar onde ela chegou, ser uma professora no Instituto Federal, numa universidade reconhecida. Ela é uma pessoa incrível que desenvolve pesquisas que todo mundo deveria conhecer. É uma cientista sem defeitos. Recomendo muito o trabalho dela, também com crustáceos. A professora Tânia Márcia Costa, da Unesp do campus do Litoral Paulista de São Vicente, também trabalha com crustáceos. É uma professora que é aquela orientadora mãezona dos alunos dela. Eu tive a oportunidade de fazer disciplinas da pós-graduação com ela e ela foi uma pessoa que me abraçou muito num momento muito difícil da minha pós-graduação e me deu muita força para seguir adiante. E fora todas as outras formas de inspiração que ela representa por ser um ícone fora do Brasil na pesquisa que ela desenvolve, de todas as parcerias que ela tem com pesquisadores incríveis mundo afora. Ela é uma pessoa muito humana. Eu acho que todas essas pessoas que eu estou falando, além de cientistas, elas têm uma humanidade e um carinho com as pessoas ao redor que faz ser tudo muito, muito mais leve, muito diferente, muito mais rico o trabalho que elas desenvolvem. Além disso, também cito aqui o trabalho da professora Persília Cardoso Giaquinto, que ela não trabalha com biologia marinha, mas ela é uma inspiração para mim no comportamento animal. E ela também lidera o grupo de meninas na ciência na Unesp de Botucatu. E por isso ela tem todo o mérito do mundo, porque coordenar um grupo de mulheres que querem fazer ciência e ser inspiração para elas, você tem que ser muito boa no que você faz. E você tem que estar muito disposta a acolher os medos e a celebrar as vitórias de cada uma dessas pessoas. E para isso a gente precisa, além de ser muito bom, a gente precisa ser muito humilde. E essa pessoa, ela é sensacional, a professora Persília. E aí, dentro das pessoas que... Ainda vai ter uma pessoa que eu conheço, mas tem algumas aqui que eu não conheço pessoalmente, mas que eu desenvolvi uma ligação para mim, muito forte durante a pandemia, que me motivam e que elas nem sabem. Por isso eu acho que eu queria falar aqui para vocês. A Camila eu acabei de conhecer, já considero, já quero conhecer mais, já quero saber mais sobre os trabalhos dela. Fiquei encantada com tudo que ela desenvolve. Mas, Bárbara, eu queria falar para você
que uma vez eu li uma entrevista sua que me emocionou muito. E eu lembro, eu não sei em qual evento a gente estava participando e essa entrevista foi citada e eu fui ler. E você comentou nesse evento que quando você começou a fazer as suas pesquisas, você só fez o mergulho porque o seu projeto pagava para você fazer o curso, senão você não teria condições de fazer. E isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu vejo que nós, não sei, não vou falar de idade aqui, hein? Mas o nosso grupo da Liga, eu vejo muitas mulheres que, assim como eu, assim como você, são as primeiras doutoras da família, são as primeiras que conseguiram chegar onde a gente chegou, e isso é motivo de orgulho para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos tios. Todo mundo fala, eu tenho uma doutora na minha família, uma doutora de verdade, não é médica não, viu? Ela fez doutorado mesmo. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil trilhar um caminho na ciência, não só por questões financeiras, mas por vários outros fatores que estão dando porrada na gente o tempo inteiro. E eu acho que não tem outra forma de falar isso. A gente passa por muitas situações desagradáveis e ainda assim a gente tem que manter esse rostinho feliz, bonito e seguir adiante. Então eu acho que toda mulher que se joga e alcança o que ela deseja, o que ela acredita que é certo, o que faz o sonho dela brilhar, isso me inspira. E quando você disse isso me mexeu muito, mas muito comigo. E eu lembro que no evento eu tava de câmera desligada, a lagriminha rolando do meu olho, porque eu sou manteiga mesmo. Então eu acho que eu te admiro por isso, eu te admiro pelo projeto, eu acho incrível a história que vocês estão desenvolvendo, o desenho. Quando você compartilha comigo, eu adoro assistir. Você fala, eu tô começando na divulgação científica. Pelo amor de Deus, vocês estão fazendo trabalho profissional. É muito, muito, muito bonito, muito rico o trabalho que vocês desenvolvem. Então, eu acho que você tem que se orgulhar disso, porque você não está começando, você está arrebentando a boca do balão, como diz minha mãe. Eu sou cheia das expressões antigas, parece que eu tenho 80 anos. Bom, seguindo adiante, para não gastar muito tempo, além da Bárbara, tem a Lelê, que eu também não conheço, mas Leandra, da Lei do Mar, ela tem que ser exaltada, porque o que essa mulher está fazendo, se envolvendo com política, não é para qualquer uma. Eu admiro muito a força da Leandra, o trabalho que ela desenvolve em pesquisa, em comunicação, porque ela não só faz pesquisa para lidar com um público completamente diferente do que a gente está acostumada, ela precisa se comunicar muito bem. E ela faz isso com muita maestria. Todas as oportunidades que eu tive de ouvir Leandra falar, eu fiquei babando nas palavras dela. É uma pessoa que eu admiro e ainda nem conheço pessoalmente. Por fim, mas não menos importante, uma pessoa que não é da pesquisa, mas me inspira, porque ela conecta todas as pessoas da pesquisa, é a Paulina. Paulina se tornou uma grande amiga para mim, além de inspiração. Eu sou muito feliz dela ter vindo morar aqui na Ilha Bela também. E se não fosse Paulina, não estaríamos todas hoje reunidas. Paulina fez essa ligação enquanto estava do meu ladinho no hospital, enquanto eu estava fazendo exames na quinta-feira passada. E a Paulina é uma pessoa que ela dá voz ao trabalho de todo mundo que está fazendo ciência e de uma forma muito sensível. Que qualquer pessoa que seja da área ou não consegue entender o que ela está falando. E eu acho que o trabalho dela tem que ser valorizado nesse dia, não só pelo trabalho que ela desenvolve, mas também porque estamos falando de 3 anos da Liga, e Paulina é uma das fundadoras, junto com o Lelê, né? Mas eu acho que essas pessoas são as que fazem meus pelinhos do braço que não está enfaixado arrepiarem nesse dia de hoje. E eu queria dar parabéns para vocês, porque vocês realmente são muito inspiradoras e eu aprendo muito com vocês todos os dias. Por mais que vocês não saibam disso, eu preciso falar, porque é bom a gente ouvir que a gente inspira outras pessoas. Então, vocês me inspiram muito. Muito obrigada, de verdade. Rafa, não sei como que vou fazer para editar as minhas lágrimas.
Mas, nossa, obrigada, querida, e obrigada também, Camila, por, né, compartilhar essas coisas. E para a gente encerrar, né, esse momento maravilhoso nessa nossa conversa, nossa, super inspiradora para esse dia. Eu estou muito feliz e muito grata por Paulina ter nos unido aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas, como vocês falaram, né, e eu também comentei, hoje é o aniversário da Liga, 3 anos, e ontem a gente lançou uma campanha muito legal, junto com a Fundação Boticário, que é justamente para trazer essas memórias dessas mulheres, fazer homenagens e mostrar que, assim, mesmo dentro da área ou fora da área, nós temos uma conexão muito forte com o oceano, né? A Paulina ontem mostrou um trecho na live tão bacana, pena que eu não tenho aqui, mas depois vocês dão uma olhada no Instagram, foi da Patrícia, dela falando da questão de que nós todos surgimos do mar interno do útero das nossas mães, né? Já crescemos ali, a vida no planeta surgiu no mar. E aí foi daí que a gente pensou muito nessa questão de lançar essa campanha que é o Amar são memórias de um oceano de mulheres, né? E eu queria aproveitar, né? Eu convido vocês a postarem também nas redes sociais, mas para terminar nosso papo de hoje, de que vocês trouxessem uma lembrança, né? Ou uma história cômica, inspiradora, emocionante, alguma coisa da família mesmo, que lembre, que mostre essa conexão de vocês com o oceano e como que o oceano impacta ou influencia a vida de vocês. Eu vou trazer então uma história de família, né, que influenciou na escolha da minha profissão, né, que hoje eu considero que o mar é a minha profissão e a minha diversão, né? Então, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, e desde pequena eu pude frequentar o litoral norte de São Paulo, né, a região de Ubatuba, onde meus avós tinham um apartamento. Então, desde que eu nasci, eu frequento o litoral e passei férias, feriados, todos aqueles momentos bons de família, né, uma infância saudável. E aí o mar, né, me despertou a curiosidade, até que na minha adolescência, na estrada, eu descobri, né, que tinha o Instituto Oceanográfico e a profissão de oceanógrafo, né? Então, foi ali aos meus 13, 14 anos que eu vi que existia essa possibilidade e uns anos depois acabou sendo a minha escolha profissional, né? E hoje, né, anos depois, depois de ter passado por toda a formação acadêmica, né, hoje eu sou docente desse mesmo instituto onde, né, eu conheci essa possibilidade de ser oceanógrafo, né? Então isso acho que é uma realização assim pessoal muito grande e uma memória, né, afetiva e profissional relacionada ao mar, né? Então, e ainda conservo isso, né, de todo o meu tempo livre, com a minha família, com o meu marido, com os meus amigos, sempre o maior prazer é estar na praia, né? Os destinos de viagem é sempre relacionado ao mar. E também, assim, outras memórias que eu trago da minha profissão mesmo, né, tão relacionadas a as expedições científicas, né? Então, o fato de passar vários dias no mar, onde você tem uma vivência única, né, de experimentar o ambiente ali, as mudanças, né, o dinamismo, por exemplo, na Antártica, onde a gente se sente uma gotinha naquele oceano imenso, né? E ter amigos do mar, né, para compartilhar todas essas experiências, né, boas e ruins, né, de estar a bordo e do início da pesquisa científica, né, onde as nossas ideias surgem, onde um projeto surge, onde essas amostras são coletadas. Então, também assim destaco esse outro lado da minha profissão e que está diretamente relacionado ao mar. Nossa, que liga, muita experiência legal, né? É difícil a gente escolher uma. Afinha. Bom, em relação a lembranças do mar, poderia ser cômica, poderia ser emocional. Se eu ficar falando de lembranças cômicas, a gente ficaria aqui uma meia hora dando risada, porque as cagadas maiores acontecem sempre comigo. E o Guto fala que eu sou divertida por natureza, porque eu rio até na tragédia.
Já dormi em rede suja de pesca no barco, quando eu estava fazendo coleta, e o pescador não acreditava que eu estava dormindo, com o barco chacoalhando. Então, assim, coisas icônicas já aconteceram, mas eu vou me concentrar aqui hoje numa lembrança afetiva, porque o mar, além de me trazer trabalho, assim como a Camila falou que também é o trabalho, o lazer dela, o mar me trouxe família. E quando eu falo família, eu falo primeiro do Guto, que é meu marido, porque a gente se conheceu no laboratório, quando eu estava terminando o mestrado, começando o doutorado, ele estava começando o mestrado dele, e ele era orientado, a orientadora do Guto era esposa do meu orientador, a gente se conheceu no laboratório, e o Mar me trouxe ele, primeiro como parceiro, como amigo, como marido, então ele me trouxe essa primeira família, mas o Mar também tem me trazido uma família gigantesca, que é a família que a gente escolhe, na verdade, né? Então, eu tenho amigas, amigos que vieram por meio do Mar, que hoje em dia são parte da minha família. E não é à toa que alunos, inclusive, que já passaram por nós, se tornaram parte dessa família que eu tanto amo. Então, não é à toa que a gente sempre deixa ali na biografia do Instagram da Octomares, o Mar nos une, porque ele de fato nos une, não só eu e o Guto, mas ele nos une a cada vez mais pessoas que têm um propósito alinhado com o nosso, que estão vibrando na mesma frequência, que têm os mesmos valores. É claro que de vez em quando aparece umas pessoas perdidas no meio do caminho, né? Mas a gente se conecta muito fácil com as pessoas porque tá todo mundo pensando muito parecido. Mesmo que a gente tenha algumas divergências de pensamento, o mar nos une. E, inclusive, eu tenho um quadro com essa frase da Stella Miasi, uma artista que eu admiro muito também, que ela transborda o mar em arte. Se vocês não a conhecem ainda, vale super a pena. E a gente tem esse quadro dela, O Mar nos Une, e porque tem realmente um significado muito grande para mim. Ele nos une como pessoas, ele nos une à própria natureza, porque a gente se conecta com os organismos de uma forma que não dá para explicar. Toda vez que você vai mergulhar, por mais que você já tenha visto aquele organismo milhares de vezes, é sempre como se fosse a primeira vez. Olhar nos olhos de uma tartaruga é sempre como se fosse a primeira vez. Mergulhar com peixe frade é sempre como se fosse a primeira vez. E sempre tem primeiras vezes também no mar, porque você sempre encontra algum organismo que você nunca viu, uma alga que você nunca tinha visto. Então é sempre muito especial estar no mar e com pessoas também que o mar nos traz. Então acho que isso é com que eu consigo fechar a minha palavra hoje. Ai, gente, que delícia. Interferência, né? Claro, Camila. Eu acho que ela sintetizou muito bem, né, a nossa conversa de hoje, né? O mar nos une, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, conhecer vocês, né? Mesmo que virtualmente, e enaltecer esse papel, né, da Liga das Mulheres pelo Oceano, que une mulheres cientistas, mas também aquelas apaixonadas pelo mar, né, esportistas, artistas, né, e tudo em função de um único objeto, que é o mar, né? Então, o mar nos une. Lindo, exatamente, é isso. E esse papo com a Liga foi fantástico. Eu agradeço demais, né, a Paulina por ter nos unido. Ela foi o nosso mar hoje. E a vocês, e assim, pedir para o pessoal que estiver assistindo, que tiver mais curiosidade sobre o trabalho, né, da professora Camila, que tem aqui os sites, né, do Instituto Oceanográfico, que é onde ela trabalha, mas tem dos projetos também. A gente deve colocar aqui o link junto da descrição do vídeo, né? A gente vai colocar o link do IO, a gente vai colocar o link do projeto Mergulho na Ciência da USP, né, que é o mergulhonaciencia.com, e também do projeto de educação ambiental marinha, né, que é o eamarinha.com, né, vai estar todo na descrição do nosso vídeo aqui no blog do Papo da Ciência, no YouTube também, e o da Rafa e do Guto, né, da Octomares, né, octomares.com.br, e o arrobazinho do Instagram também vai ficar aqui na descrição para quem quiser entrar em contato, né, com elas e saber um pouco mais dos projetos. E também pedir para vocês que
né, com essas histórias de inspiração, procurem pelas hashtags, hashtag Liga 3 Anos e hashtag Conexão Oceano, que vão ser, digamos, os elementos que vão nos unir nessa campanha, né, para você conseguir acompanhar os depoimentos, as fotos, as imagens, os áudios das mulheres e de suas memórias com o oceano, né? Um feliz Dia Internacional das Mulheres para vocês, para as pessoas, né, as mulheres que estão relacionadas para vocês, e parabéns para a nossa Liga, 3 anos, muita saúde, muita força para todas as mulheres que estão, né, construindo, são mais de 2.500 mulheres já na Liga, então que a gente consiga crescer forte e multiplicando, né, esse amor e essa consciência e essas informações sobre o oceano, para que todo mundo possa chegar juntinho e fazer também dessa década a década diferencial, né? Então, com isso, eu me despeço, passo a palavra se vocês quiserem, né, deixar mais alguma palavra, alguma despedida para o pessoal, por favor. Microfone aberto. Só viva a Liga, né? E saudações oceanográficas, como eu costumo falar para os meus alunos. Ai, que ótimo. Rafinha? Gente, muito, muito obrigada por esse momento. Foi realmente muito especial para mim nessa semana, que não está sendo fácil. E parabéns para a Liga, parabéns a vocês duas pelo Dia da Mulher, que seja um dia de muita celebração, porque de fato é necessário celebrar, e cada vez mais a gente vê que, independente do momento, seja ele pequeno ou não, a gente tem que celebrar, porque a vida é um soprinho, né? Então, obrigada de verdade. E torçam pela minha cirurgia quinta-feira. Vai dar tudo certo, Rafa. Gente, muito obrigada. E aí encerramos o nosso Papo com a Liga especial de hoje, do aniversário de 3 anos da Liga. Um abraço a todos e todas.